minha companhia já tenho o Nuno Gouveia, especialista em política internacional, e também o Mário Vaz, analista de política internacional. Muito boa tarde aos dois. Obrigada por se juntarem a nós. Mário, começo por si, por estas negociações que estão a decorrer no Paquistão. O Irão apresentou 4 pontos numa reunião que está a decorrer frente a frente. Portanto, é algo histórico, mas nas exigências do Irão não há nada de histórico nem de novidade, não é? Sim, ainda assim diria que há aqui algo digno de nota. Primeiro de tudo, é de facto a primeira vez em 50 anos que há reuniões entre os Estados Unidos e o Irão a este nível, portanto, na vice-presidência nos Estados Unidos e na liderança do Parlamento no Irão. Agora, em relação aos 4 pontos, ainda assim há aqui uma evolução, porque há algumas coisas que se tornam omissas de alguma forma naquelas que são as linhas vermelhas do Irão. Entre elas, por exemplo, a retirada dos Estados Unidos das bases da região, a aprovação via ONU deste acordo de paz. E depois há aqui outra questão que se tem sempre mantido omissa e também para permitir alguma margem negocial, a questão nuclear e dos mísseis. Ora, ainda estes 4 pontos, muitos deles continuam a significar uma derrota política para os Estados Unidos, caso estejam incluídos num acordo de paz efetivo, nomeadamente o controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz, e também a questão das reparações de guerra, que é algo que os Estados Unidos nunca fizeram a este nível no âmbito de um acordo de paz. Portanto, seria muito difícil para Donald Trump, como as coisas estão neste momento, vender isto como uma vitória. Ele ainda ontem dizia que era o world's best resetter, portanto, ia fazer um restart. Podemos pensar que fosse esta da relação com o Irão. Agora, ainda temos muito para caminhar para chegar a um acordo que ambas as partes possam aceitar. Donald Trump fala muito em cartas, mas as cartas não estão no Twitter, estão na água, no Estreito de Hormuz, e essa continua a ser ainda a questão, tanto para o Irão como para os Estados Unidos, que temos visto as notícias que começam a fazer esforços para desminar de alguma forma o Estreito. Agora, o problema do Estreito não é a existência ou não das minas, é a existência da ameaça de ataque que faz com que não haja tráfego no Estreito. Portanto, ainda há muito para caminhar para termos uma resolução para este conflito de forma a favorecer ambas as partes, ou que ambas as partes possam declarar uma vitória que salva a face de alguma forma. Porque eu penso que começa a ser claro neste conflito, não existirá nenhum vencedor. Já agora, Nuno Gouveia, o que é que seria uma vitória para Donald Trump? Conseguir pelo menos sair desta guerra e deixar a população norte-americana do lado do republicano, ou isso já é muito difícil para Donald Trump? Olá, boa tarde aos dois. Sim, de facto, neste momento não se percebe como é que Donald Trump e como é que os Estados Unidos podem sair vitoriosos desta guerra, a não ser que decidam continuar a guerra e escalar a guerra, como foi discutido anteriormente. Chegados a este acordo, a estas negociações, de facto percebemos que as duas partes estão muito distantes uma da outra. O Irão, de facto, apresenta posições muito maximalistas que diga-se, são quase impossíveis de ser aceitos por parte dos Estados Unidos, porque isso iria preconizar uma derrota severa para os Estados Unidos e para Donald Trump. E como disse bem, nós estamos num ano eleitoral, Donald Trump tem preocupações internas. É preciso também dizer que ele não preparou bem esta intervenção para o Irão. Esta guerra iniciou-se com a maioria da população a opor-se a essa intervenção, e isso é um facto inédito, pelo menos nas últimas décadas. Sempre que os Estados Unidos iniciaram uma intervenção externa, essa intervenção teve o apoio maioritário da população. Donald Trump não teve esse apoio, também não se preocupou em obtê-lo antes da intervenção, e ao longo das semanas onde a guerra se decorreu, essa oposição até aumentou. Chegado a este momento, e nós já percebíamos nas últimas semanas que havia o interesse de Donald Trump em terminar esta guerra, obviamente terminar esta guerra em condições satisfatórias para os Estados Unidos, quando ele iria sempre dizer que esta guerra foi uma vitória para os Estados Unidos, mas essa declaração tem que ser minimamente credível, e para isso acontecer o acordo de paz terá que ter algumas situações vantajosas para os Estados Unidos, e parece-me que é isso que J.D. Vance tentará alcançar nestas negociações. Não deixa de facto de ser sintomático os Estados Unidos enviarem o vice-presidente a estas negociações. Como o Mário estava a dizer, é a primeira vez desde a Revolução Iraniana que um alto dignatário desta dimensão encontra-se com dignatários do Irão. Tinha acontecido no passado com o secretário de Estado John Kerry no tempo de Obama, mas aqui estamos a falar de vice-presidente, e isso também diz-nos muito, no fundo, da envolvência que Donald Trump quer colocar nestas negociações e da importância que ele coloca neste cessar-fogo. Agora,
em caso de um fracasso, isso não nos deixará de ter condições negativas para o Partido Republicano e também, diga-se, para J.D. Vance, que nestas últimas semanas, nestes últimos meses, tem estado um pouco afastado dos holofotes mediáticos nos Estados Unidos, em parte também porque sabe-se que ele era contra esta intervenção e ele também acredita-se fê-lo saber em fugas provocadas para meios americanos, mas, portanto, em caso de fracasso nestas negociações, o próprio papel de J.D. Vance também ficará um pouco em causa e até ele neste momento, e é favorito a suceder Donald Trump em 2028, mas num caso de insucesso isso também poderá fragilizar a sua situação pessoal e política no futuro. Então vamos mesmo seguir por aí, porque se não houver acordo, e em caso de insucesso, Donald Trump tem forma de recuar destas ameaças que tem feito nas redes sociais, já que falava disso, Mário, também, ou seja, sim. isto também é uma guerra de comunicação ou de desinformação, não é? Sim, o próprio Donald Trump já se veio queixar que o Irão é muito bom na guerra de comunicação e é muito mau na guerra a lutar com armas. Ora, isto revela todo aquele que é o embaraço político da administração americana e particularmente Donald Trump, porque sempre vendeu e sempre construiu a sua imagem política como um homem forte, o homem que fazia os negócios vantajosos para os Estados Unidos e que conseguia, de certa forma, forçar a mão dos seus interlocutores para ganhar aí vantagem. Esta situação está a revelar tudo menos isso. Porque o Irão, através da ameaça no Estreito de Hormuz, consegue ter aqui um dissuasor da ação militar americana que força os Estados Unidos a terem um nível de precaução naquela que é a escalada do conflito que não teriam de outra forma. Ora, para forçar a mão do Irão e para não, como o Nuno estava a dizer, sair daqui com uma derrota política que inclua um destes pontos, como eu mencionei, os Estados Unidos provavelmente precisarão de ainda desbloquear a situação de alguma forma e isso terá que ser, inevitavelmente, de forma militar. Não sabemos se será pela questão das ilhas, como já tínhamos mencionado há umas semanas atrás, não sabemos se será com a questão do Irã enriquecido, outro tipo de operação especial, mas na situação que temos no momento, temos de um lado os Estados Unidos que precisam de um acordo, e Donald Trump que precisa de um acordo politicamente que o fortaleça, e do outro lado... Internamente, sobretudo, também, exatamente, não é? Sim, exatamente. Essa é uma das desvantagens das democracias, é que é muito mais frágil a posição política internamente e a justificação de uma guerra internamente se não houver esse ganho de causa. Mas parece que Donald Trump já agora não está muito preocupado com a expectativa que a população norte-americana está a criar, porque senão não criava constantemente esta narrativa de que já venceu a guerra, enquanto vemos que ataques continuam a acontecer. Eu penso que é precisamente o contrário. Ainda hoje ele fez um tweet sobre a questão dos agricultores e de que está a proteger os agricultores americanos e que está ciente que a situação nos territórios também tem um impacto, nomeadamente nos fertilizantes, no preço dos fertilizantes. Eu penso que isto aqui denota uma tentativa de spin positivo da situação e de que há uma preocupação, que há uma continuação daquela que foi o discurso eleitoral que o elegeu e que apelou tanto à base MAGA. Agora, o problema é que este conflito revelou aqui uma fissura que até agora não era evidente, que é uma fissura entre, eu diria, uma base MAGA mais ligada àquilo que era o neoconservadorismo e uma base MAGA mais do America First, puro e duro, que parece ser mais representada por J.D. Vance. E eu também vou de encontrar aquilo que o Nuno estava a dizer, que é este envio de J.D. Vance para as negociações parece cumprir dois propósitos ao mesmo tempo. Das duas, uma, ou as negociações correm mal e aí a culpa será certamente atribuída a J.D. Vance, que tem, ao longo deste mês, tem-se evadido destas decisões políticas, até tem, de alguma forma, deixado que informações passem para os jornais americanos de que não estava alinhado com as decisões que estavam a ser tomadas, ou, se correr bem, Donald Trump fará aquilo que sempre faz, que é tomar crédito e dizer que J.D. Vance só estava lá a cumprir ordens de alguma forma. Nuno Veiga, eu ainda queria olhar para a questão de Israel, porque aceitam um diálogo direto com o Líbano sobre a pressão de Washington e a Casa Branca será o palco já na próxima terça-feira das negociações para um eventual cessar-fogo. O que é que podemos esperar e se, por exemplo, o desarmamento do Hezbollah, aí sim, isso é que seria algo histórico para o nosso século? Sim, sem dúvida. Israel vê nesta guerra, em primeiro lugar, via nesta guerra uma oportunidade para a mudança de regime no Irão. Já se percebeu que isso, pelo menos, dificilmente irá suceder
e agora tenta salvaguardar a sua posição no norte de Israel. Nós sabemos que o grupo do Hezbollah é atacado imensas vezes o norte de Israel, a população no norte não vive de forma segura e por isso é que Israel está a fazer tanta força para continuar esta ofensiva contra o Hezbollah, até porque o Hezbollah já se encontra fragilizado depois do que sucedeu nestes últimos 2 anos. Neste momento, o governo libanês, que é muito frágil e é preciso dizer, não tem controle sobre a situação do que se passa no seu país, mas tem demonstrado, pelo menos, vontade em afastar o Hezbollah e o poder do Hezbollah, até chegou a expulsar o embaixador do Irão do Líbano e portanto, parece-me que neste momento há uma vontade do governo libanês em colaborar com Israel e eu acho que Israel faz bem em tentar aproveitar esta boa vontade, apesar de não ter muita força, não é? Mas é boa vontade do governo libanês e penso que Israel faz bem em tentar trabalhar junto do governo libanês para tentar erradicar o grupo terrorista Hezbollah, que tem sido, digamos assim, o principal inimigo de Israel nesta região e que agora com o Irão, apesar de politicamente não estar derrotado, mas está fragilizado e militarmente tem sofrido imensos reveses, não só nesta intervenção, mas também na do ano passado e também em tudo o que aconteceu desde o ataque terrorista de 7 de outubro em Israel, com a derrota dos seus proxies. O Hamas, neste momento, em termos militares, está destroçado e Israel vai tentar aproveitar essa oportunidade para se livrar do Hezbollah. E nesse sentido parece-me lógico que eles aproveitem esta oportunidade e, obviamente, depois de pressionados pelos Estados Unidos em encetar estas negociações, resta-me desejar que tudo corra bem, de facto, e que se consiga, desta vez, erradicar o grupo terrorista Hezbollah, sabendo que é muito difícil, obviamente. Mas o Irão não parece que queira deixar cair, sobretudo, o Hezbollah. Portanto, haverá um entrave nesse sentido. Eu parece-me que o Irão... Sim, aliás, o Irão chega a esta fase, se calhar, isto parece contraditório com o que estamos aqui a falar, mas em termos políticos, em termos estratégicos, um pouco fortalecido em relação ao antes desta intervenção. E por isso é que o Irão agora, além de estar a fazer o fim-capé em relação ao Estreito de Hormuz, uma questão que não existia antes desta intervenção, também está a exigir que Israel não ataque o Hezbollah, quando, no início, isto não era questão. Israel, nos últimos anos, fez vários ataques ao Hezbollah e o Irão, apesar de protestar, nunca teve essa capacidade de exigir que Israel acabasse ou terminasse com essa intervenção. E, neste momento, o Irão sente-se fortalecido e vamos ver nestas negociações que estão a decorrer em Islamabad se o Irão vai até ao fim e vai fazer fim-capé que ou o ataque ao Líbano termina ou não há acordo de paz, ou se o Irão irá ceder nesta matéria, ou então uma terceira hipótese, e de facto é isso que também está em cima da mesa, é que haja um acordo entre Israel e o governo libanês e que o Hezbollah, digamos assim, coopere com esse acordo.